está feliz com Jesus aqui? Deixa eu ver. Não, mas está muito fraco. Tem alguém que está feliz com Jesus aqui? Amém? Glória a Deus pela tua vida. Que bom que você está aqui. Fala para a pessoa do teu lado aí, que bom que você veio. Profetiza com vontade. Fala, você está bonito hoje. Pastor, mas é um milagre. Pode o milagre, enfim, acontecer. Amém? Hoje é uma noite especial. É uma noite de Santa Ceia. Glória a Deus pela tua vida. Em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, no versículo 1. Romanos 12, 1. Todos acharam, amém? A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa... Amém. Feche teus olhos. Pai, nessa noite, Deus, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Pai, para ouvir a Tua voz, para receber, Deus, direto de Ti, aquilo que o Senhor quer liberar sobre este lugar. Pai, abre a nossa visão, abre a nossa mente, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para essa noite. Pai, que não seja o homem aqui falando, mas que seja Deus direto dos céus. Pai, os céus estão abertos sobre este lugar, nós podemos, Deus, experimentar a Tua presença gloriosa aqui. Pai, mas que nessa noite nós possamos entender a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer liberar sobre este lugar, para que nós possamos sair daqui, Deus, não somente cheios, Pai, com uma experiência nessa noite, mas que nós possamos sair daqui impactados e marcados para continuar vivendo um tempo novo e sobrenatural na nossa casa, na nossa vida e na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema da minha palavra hoje é: minha vida é um culto racional. Você gosta de anotar aí? Anote. Minha vida é um culto racional. Um culto racional ao Senhor, querido, é um momento onde nós entregamos tudo que nós temos ao Senhor de uma forma consciente, de uma forma que nós estamos entendendo aquilo que nós estamos fazendo. Oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós temos vivido dias de muitos rituais, dias onde as pessoas, elas já venderam um estereótipo perfeito de como é ser um cristão lindo, bonito, cheiroso, que todos querem ser iguais porque não te conhecem de verdade. Nós estamos vivendo um tempo onde não existe mais dedicação diária para viver um culto racional em todos os lugares, mas existe uma dedicação para quando nós estamos na rua, na igreja, em lugares que nós somos conhecidos. Nós precisamos ter um modelo, porque as pessoas vão nos encontrar e elas precisam encontrar em nós pessoas santas. Olha para a pessoa do outro lado e fala: ainda bem que não é o teu caso. Mas nós estamos vindo de um tempo onde as pessoas, elas não estão se dedicando diariamente para viver uma vida renovada pela palavra de Deus. Sabe, uma vida com discernimento da vontade divina de Deus para nós. Viver um culto racional é uma escolha diária, é uma escolha que você precisará fazer todos os dias da tua vida, precisa tornar um estilo de vida. Você precisa entender que um culto racional, querido, não é um culto sem emoção, não é um culto onde as pessoas entram aqui e a frieza ela toma conta da tua vida. Talvez você está visitando hoje aqui, seja muito bem-vindo, mas nós falamos sempre que a parede é preta, mas a canela é de fogo, amém? Posso ouvir um amém, gente? Nós sabemos que não é falta de emoção.
Ser racional neste texto, quando Paulo está falando, é nós entendermos que envolve emoção, envolve entrega, envolve amor, envolve desejo, envolve uma vontade de servir e se entregar com intensidade, mas entendendo a razão verdadeira de tudo isso ser feito. Nós precisamos saber que hoje o Senhor te trouxe nessa noite para que você saia daqui decidido a fazer aquilo que precisa ser feito, mas entendendo o porquê você está fazendo. Quando nós trazemos essa verdade para as nossas vidas, nós começamos a entender que em todo tempo nós temos oportunidades. Repita comigo, oportunidade. Queridos, nós temos oportunidade de adorar ao Senhor em todo tempo. É na igreja, é na nossa casa, é no nosso trabalho, são com os nossos familiares, com os nossos amigos, na rua, no mercado, no sinal, quando alguém para e o sinal nem está vermelho, você fala, meu Deus, eu vou fazer um culto agradável ao Senhor. Quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém fura a tua vez. Mas o Senhor está falando, eu estou dando a oportunidade para Odres Novos Church sair deste lugar, desta noite, decidido a viver um culto racional diariamente. Mas para isso, nós precisamos de alguns passos nessa noite. Eu quero que você anote, para que você lembre disso amanhã, amém? Para que você não saia daqui simplesmente com mais uma palavra liberada, com mais um culto, permanecendo da mesma forma. O primeiro ponto dessa noite, para que você e eu nós possamos viver um culto racional, nós precisaremos ter entendimento. Queridos, a Bíblia nos ensina que nós não podemos nos conformar com o mundo que nós estamos vivendo, nós não podemos nos moldar com este mundo, com as coisas, com estes padrões que acontecem dia após dia, mas nós precisamos prosseguir na transformação, da renovação da nossa mente. Coloca a mão aí na tua testa aí para não bagunçar o cabelo e fala, Senhor Jesus, mas fala com vontade, Senhor Jesus, nessa noite eu decido abrir a minha mente para que o Senhor possa renovar e mudar a minha história. Queridos, renovar a mente e viver uma transformação é você deixar que o Senhor ele mude os teus pensamentos. Existem pessoas que chegaram aqui nessa noite que estão com pensamentos, pastor, são pensamentos intrusivos, são pensamentos do diabo, com certeza. Se a tua mente ela não estiver cheia da palavra de Deus, o diabo ele vem e toma conta da tua mente. Ele toma conta do teu coração, das tuas emoções. Querido, maldito homem que não coloca o Senhor como prioridade na sua vida. Mas nós precisamos prosseguir na transformação da nossa mente. A Bíblia, ela fala isso há tantos anos. E hoje nós muitas vezes paramos e lemos um livro que fala, olha, precisa renovar a mente, precisa mudar um mindset, precisa... E aí você fala, meu Deus, descobriu a América? Não, isso está escrito nessa palavra há muitos e muitos anos. Mas hoje você precisa sair daqui decidido a criar um culto racional, porque, querido, quando você não transforma a tua mente, você sai daqui hoje e amanhã você continua do mesmo jeito. Você continua da mesma forma, com os mesmos problemas, com as mesmas desculpas, com as mesmas situações que ninguém aguenta mais. Já aconteceu com você, de você ouvir a pessoa reclamando sempre da mesma coisa? Já aconteceu com você? Deixa eu ver. Se é só com o pastor que acontece. Oh Deus, obrigado, não é só comigo, com a pastora. A pessoa reclama das mesmas coisas todos os dias. Sabe aquela pessoa que reclama do trabalho? Queridos, tem momentos que a gente tem que orar e falar, Senhor, tira essa pessoa desse trabalho, porque ela deve estar destruindo essa empresa. Porque você é um servo de Deus e você usa a tua boca só para reclamar, para murmurar. Então que o Senhor liberte o teu patrão e tire você de lá em nome de Jesus. A tua boca ela não é aberta para agradecer, para declarar palavras de bênção. Pastor, mas está difícil, querido. Ou você ora e se posiciona, ou você sai e dá lugar para outro. Nós não renovamos a nossa mente na igreja porque falta entendimento e nós murmuramos, reclamamos e nós colocamos tantas coisas e empecilhos. Mas, querida, a palavra racional do grego, ela traz uma lógica, indica um culto com lógica, com entendimento, com racionalidade, que traz para nós hoje não somente um culto frio, mas um culto com uma mente renovada e ativa, uma mente que está ativa para receber as palavras que estão sendo liberadas, para dizer, Senhor, eu pego essa palavra para mim,
mim, eu quero viver essa transformação, eu quero viver esse milagre. Nós precisamos buscar conhecer a Deus e a sua palavra. Oséias 6,3 declara então: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. Querido, é um conhecimento que nós vamos ter hoje raso, mas conforme nós formos buscando, ele vai começando a ficar mais profundo, ele vai começando a ficar mais intenso. Nós começamos a acreditar e a confiar, porque nós começamos a permitir que essa palavra, ela entre na nossa vida, no nosso coração. A pastora falou aqui na oferta que Deus mostrou para ela que nós precisamos olhar e confiar. Mas, querido, quando nós não temos a palavra cravada no nosso coração, é impossível confiar. Porque as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, elas tendem a ser maior. Mas o Senhor está falando, olha, como eu disse para os meus discípulos, eu quero dizer para vocês hoje. João, ele tem uma citação que ele diz lá no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas pastor, por que muitos não estão libertos? Por que muitos não mudam de vida? Porque, querido, você conheceu a verdade, mas você não tem tornado isso um entendimento verdadeiro em você. Você não tem praticado, você não tem colocado as coisas para fora. A verdade que é Jesus, ela nos liberta. A verdade que está escrita na palavra de Deus, ela vai trazer entendimento para que você possa deixar de ser um ignorante. Tem muitas pessoas que brincaram e brincam com o Senhor até hoje, mas, querido, eu tenho um alerta para te dizer: Jesus está voltando. E agora, se você não é mais ignorante, você não se posicionar, você vai ficar. Sabe até quando você vai ficar apegado em: pastor, mas é que eu sou escravo desse pecado, é a minha história, é a minha família, são as situações que eu vivi, palavras que foram ditas, querido. Se você se posicionar, não tem palavra e maldição que chegará à tua casa e encontrará pouso. Mas o Senhor está falando: olha, você precisa começar a conhecer essa palavra e declarar as verdades que diz sobre você. Verdades que por muitos anos talvez te impediu de experimentar coisas novas em Deus. Queridos, eu quero dizer para você que talvez como aconteceu comigo, tantas pessoas liberaram palavras de maldição sobre a tua casa. Você não vai ser nada, você não vai romper, você não vai crescer. Mas, querido, quando Jesus entra na tua vida e você começa a ter um relacionamento verdadeiro e sincero com Ele, praticando a palavra, a tua casa começa a ser transformada, o teu casamento começa a ser mudado. As coisas à tua volta, elas não podem mais impedir o que Deus vai fazer na tua vida. Mas Tiago 1:22 vai dizer, Tiago está ensinando, não adianta ser somente ouvinte, mas você precisa ser praticante. Ele vai falar: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, porque se você for apenas ouvinte, você está sendo iludido. Na versão Almeida, ele fala: se você for somente ouvinte, você está enganando você mesmo. Queridos, o Senhor te trouxe na última Santa Ceia de 2025 para que você possa sair daqui hoje posicionado, pronto para entregar um culto racional ao Senhor e falar: Senhor, eu vou cumprir o teu propósito. Na versão Almeida, ele declara: sede cumpridores da palavra. Querido, muitas vezes ser cumpridor daquilo que Deus colocou na tua mão vai ser difícil, mas Deus está falando: olha, busque clareza, entendimento, para que você possa se posicionar e saber debater, saber explicar, saber falar para as pessoas: olha, nós precisaremos entrar por aqui, mas essa porta é estreita, é difícil, mas essa porta estreita, ela vai nos levar à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Posso ouvir um aleluia aí? Pastor, mas a porta está muito estreita, então entra no detox com o pastor, amém? Foram só 4 quilos, mas tá chegando. Fala para o irmão do teu lado: isso não te inspira não? A pastora já emagreceu bastante, vocês viram ou não? Segundo ponto, queridos: deixe de negligenciar as suas responsabilidades.
Para que você possa viver um culto racional ao Senhor, você precisará deixar de negligenciar as suas responsabilidades. Quando nós começamos a ter entendimento da palavra de Deus e conhecemos aquilo que está sendo ensinado, nós precisaremos colocar em prática. Quando você conhece e não pratica, você é um negligente. Sabe, quando você fala, olha, não coloque ao alcance de crianças e você permite que eles alcancem, o que vai acontecer com ele? Ele vai se machucar, ele vai muitas vezes se ferir ou ferir outras pessoas. E hoje o Senhor está falando, olha, a palavra está sendo liberada, está sendo ministrada. O que mais precisa acontecer para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Parar de ser negligente. Sempre eu vou deixar para amanhã. Ah, pastor, amanhã eu começo. Quando vão começar a academia amanhã? Eu falei para minha esposa, amor, eu orava e falava, Deus, tem que abrir uma academia aqui na Avenida Iraí que abra às 5 da manhã. O que Deus fez? Abriu, gente. Veja o que você ora pedindo. Que eu falei, o único horário que eu posso ir é às 5 da manhã. Aí abriu a academia. Mas o que você vai fazer? Ah, agora que abriu, Deus, agora eu quero que tenha uma condução que me leve até a academia às 5 da manhã. Você vai colocando empecilhos e isso vai negligenciando as suas responsabilidades. Sabe, querido, quando você e eu, nós estamos conhecendo a palavra e não praticamos, nós estamos fazendo uma autoilusão com nós mesmos. Nós estamos muitas vezes nos enganando. Você vem culto após culto, as coisas não mudam na sua casa. E quando nós vamos olhar para você profundamente, você está muitas vezes pior do que quando você chegou aqui. E aí você olha para nós e fala, pastor, mas aqui não é um lugar de recomeços e não aconteceu. A igreja está igual, os problemas estão iguais. Querido, problema sempre vai ter. Igreja é lugar de pessoas que precisam de ajuda. Mas você não mudar e você não ser restaurado, não é culpa da igreja, não é culpa do teu líder, não é culpa de ninguém, é culpa tua. Você precisa falar, Senhor, eu vou assumir a responsabilidade do meu culto racional. Eu vou ter uma ação e uma obediência para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Até quando nós ficaremos culto após culto nos enganando? Deixando para amanhã, passando o domingo e falando, Senhor, na próxima semana eu vou viver, na próxima semana eu vou praticar. Queridos, nós vamos entrar na última semana de oração do ano. Tem pessoas da nossa igreja que não conseguiram completar os 5 dias até hoje. Nós fazemos isso desde março de 2024. Ai, pastor, mas é muito cansativo. Ai, pastor, eu perdi a hora. É desculpa, isso é negligenciar a sua responsabilidade. Se você, pastor, mas eu não quero. Aí tudo bem, mas se você quer, você tem que colocar para despertar. Querido, tem dias que eu tenho que colocar o celular para despertar lá na sala. Aí eu ligo para a Rízia e falo, Rízia, liga para nós, liga para o fulano, porque nós vamos dormir às vezes 1, 2 da manhã, temos que acordar daqui 3 horas. Mas você muitas vezes fala assim, eu posso faltar. E se o pastor faltar na oração? Ah não, o pastor está em pecado. Mas e você? Até quando você vai negligenciar a tua vida com Deus, a tua vida espiritual? Você vai continuar se enganando e colocando problemas e coisas no lugar daquilo que você precisa. Você continua se arrumando lindamente e glória a Deus por isso, amém? Você continua se preparando, mas quando as pessoas olham para dentro de você, não existe nada bom lá dentro. Só ouvir a palavra de Deus não é suficiente, você vai precisar praticar, você vai precisar fazer o que Mateus 6 diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus em secreto. Existem coisas que não romperam na tua vida, porque querido, como que Deus vai colocar você num nível maior, se você está negligenciando nas pequenas coisas, naquilo que ainda é tão pequeno, naquilo que ainda é tão pouco perto do que Deus quer fazer.
O conhecimento, querido, que não é praticado, ele se torna ineficaz na sua vida. Sabe aquelas pessoas que estudam? Não sei se você conhece alguém assim. Eu conheço pessoas que estudaram tanto, que vêm aqui na igreja. Já aconteceu comigo de descer do altar e a pessoa falar bem assim: nossa, eu não gostei do jeito que você explanou esse versículo, eu faria desse jeito. Existem irmãos ousados assim, né? Deus vai pegar eles. E eu escuto aquilo e eu falo: meu Deus, mas o que adianta saber tanto se não pratica? Eu falo para minha esposa fala: amor, você não respondeu. Eu falo: não, eu estou tratado. Mas o que eu falei para esse irmão foi: irmão, é muito lindo você conhecer tanto, mas só conhecer a letra não adianta. Olha para o teu casamento, olha para a tua vida, para os teus negócios, se alinha, se posiciona, se conserta. Eu vou receber o teu feedback, eu vou melhorar. Mas olha, muito vale mais o irmão chegar aqui e falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o máximo que ele sabe, mas ele colocar em prática, ele viver, a casa dele ser transformada, a vida dele ser mudada. Até quando nós vamos continuar vendo cristãos, como diz o pastor Mateus, não praticantes? Porque antes nós víamos isso em outras igrejas. Eu sou isso, não praticante. Agora a gente tem aqui que você é: eu sou evangélico, não praticante. Toma vergonha na tua cara. Até quando você vai prorrogar o que você precisa fazer hoje? Ai, pastor, eu conheço, então viva. Para, porque, querido, quando nós vamos abrir a caixa preta do irmão, meu Deus do céu, a caixa preta é um negócio que fica dentro do avião, que quando você abre, você descobre tudo o que aconteceu. E aí você vai olhar, não é o líder, não é a igreja, querido, é o que está lá dentro, que está fazendo a pessoa viver. Por quê? Porque precisa viver um culto racional diariamente. O conhecimento, querido, se ele não for praticado, ele não gera transformação. E quando nós negligenciamos, nós começamos a deixar que a nossa fé, ela morra. Existem pessoas que você fala: meu Deus, eu não sei como essa pessoa desviou. Você conhece alguém que já desviou aí? Você fala assim: meu Deus, era tão firme, era tão focado, e agora não acredita mais em nada, a fé morreu. Sabe por que a fé morreu? Porque eles começaram a deixar de praticar aquilo que a Bíblia fala. Assim, também a fé sem obras, ela é morta. Tiago 2,17 vai declarar isso. Hoje é um culto de Santa Ceia. Vamos juntos participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós vamos lembrar o sacrifício dele por nós. Nós vamos ver que Jesus, ele se entregou para que nós tivéssemos vida. Quem está respirando aqui, amém? Mas ele entregou o seu corpo e o seu sangue, foi dilacerado em meu e no seu lugar, para que você pudesse ter vida. Isaías 43 vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si, ele foi castigado, ele foi afligido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Porque, querido, ele se entregou por mim e por você, ele morreu por mim e por você. Aquilo que era para nós passarmos, ele passou. Ele se entregou por nós. Quando nós começamos a entender tudo isso, nós começamos a ver, querido, que ser um sacrifício vivo tem um preço a pagar. Segundo ponto já foi. Vamos para o terceiro: sermos sacrifícios vivos em todo o tempo. Para que nós possamos construir um culto racional ao Senhor, nós precisaremos apresentar a nossa vida diariamente como sacrifício vivo. A palavra de Deus diz: agora já não vivo eu, mas Cristo vive. Já não vivo eu, mas Cristo vive. Querido, agora já não são mais utilizados sacrifícios de animais, mas sim a nossa vida como entrega ao Senhor. Eu sei que se eu perguntasse para alguns aqui se você quer sacrificar alguém, você tem uma lista que você queria sacrificar. Mas o Senhor, Ele quer um sacrifício vivo da sua vida. Pare de olhar para o vidro do vizinho, para de olhar: mas está muito sujo, mas o irmão, sabe, querido, tem pessoas que hoje estão aqui, que chegaram julgando as outras pessoas, mas olha o pecado que ele cometeu. Querido, faça um culto racional da tua vida. Isso não é um versículo bíblico, mas olha, eu vou te dizer que quando você cospe para cima, cuidado. Eu falo para minha esposa que
Sempre reparei nas crianças que comiam do chão assim na igreja. Alguém mais já reparou, não? Você fala assim, ó, só esse pai deixou o filho comer do chão. E minha filha, a gente sentava assim do lado do altar. Ela tinha 1 aninho. Mal tinha começado a andar. Quando eu vi, ela chega e passa o dedo no rejunte. E come. Eu olhei para Dai e falei, para Dai, me segura que eu vou cair aqui. Por quê? Porque aquilo que você fala, muitas vezes, se não todas, vai chegar à tua casa. Então, querido, à medida que você se julgar, você será julgado. Então, presta atenção no que você está fazendo. Sabe, pare de querer sacrificar pessoas. Sacrifique a tua vida para Deus. Pastor, mas a pessoa está em pecado. Quantas pessoas pagaram o preço por você quando você chegou aqui e estava aprontando, estava errado, e as pessoas estavam pagando o preço por você. Hoje eu estou aqui, agora eu estou aqui na porta, eu estou aqui na recepção, eu estou no gourmet, eu estou no louvor, agora eu sou melhor que alguém. Não, querido, volta ao primeiro amor. Se arrepende, porque você não é ninguém, você é um filho como todos os outros são. Só que aí, o Senhor falou comigo, Tiago, as pessoas estão querendo sacrificar as outras, mas eu quero o sacrifício da sua própria vida. Sabe, eu sei que é muito bom vir aqui, tem esse louvor top. Quem foi abençoado pelo louvor aí, amém? Tem a companhia do teu irmão bonito do teu lado, tem uma palavra que vem e confronta, tem pessoas que gostam de vir e apanhar aqui, mas querido, tudo isso não adianta se você não chegar na segunda e você dar um passo. Mas Deus hoje, Ele quer fazer com que você e eu venhamos entender que o culto racional, verdadeiro, ele é o que começa domingo, mas continua na segunda, continua na terça. Pastor, mas você não acha lindo os irmãos que falam em línguas estranhas? Eu acho, mas eu gosto muito mais dos irmãos que fecham a língua durante a semana para falar mal do pastor, dos irmãos, da vizinha. Porque tem pessoas que você fica falando, olha, mas ele não fala em línguas, mas ele está vivendo uma santidade, ele está buscando, logo ele vai falar. Mas querido, não adianta você vir aqui pular, dançar, marchar, correr e chegar na segunda-feira a tua boca ser usada para nada que edifica. Como tem sido o teu culto, mulher? Quando você chega na tua casa, talvez você está exausta quando você chega, talvez você está cansada, né? Talvez você é só do lar, e aí você fala assim, pastor, eu não trabalho fora, mas ser do lar é muito puxado. Eu falo para minha esposa, né? Ela ainda não é do lar, né? Não é uma esposa troféu. Talvez um dia, né? Deus vai permitir isso. Mas acho que ela não aguenta ficar sem trabalhar. Mas as pessoas, muitas vezes, elas falaram, pastor, eu quero ser igual a pastora, ficar em casa só para cuidar das crianças. Eu falei, irmã do céu, a pastora tem 2 empresas para tocar, tem os filhos, tem a igreja, tem todas as coisas para fazer. Ela só não trabalha mais no CLT. Só que, querido, talvez você está só em casa, mas é muito trabalho estar só em casa, é ou não é, mulherada? Eu falo que quando as mulheres estão de férias, elas começam a contar o dia de voltar a trabalhar. Porque todo dia tem trabalho. Mas eu te pergunto, como que você está fazendo esse trabalho? Eu sei que muitas vezes a vontade é jogar tudo para o alto, só que o marido está gordinho, você não consegue jogar ele para o alto, mas as coisas dá vontade de jogar. Só que aí, queridas, Deus está querendo saber como que está o teu culto, porque dobrar as roupas, fazer a comida, honrar o teu marido, lavar aquela louça, cuidar dos teus filhos, isso também é um culto racional a Deus. Aleluia. Ele está olhando, e cada roupinha que você está dobrando, eu falo para Deus, a minha esposa, ela é uma guerreira, porque, querido, quando entra no meu closet, lá tem 4 calças que eu usei naquela semana, que fica no limbo. Sabe o que é limbo? Venha no curso de casais. Mas fica no limbo ali. Não está nem limpo para guardar no cabide, nem sujo para ir para o cesto. Já aconteceu com algum homem aqui? Você está ali, você não sabe o que você vai fazer. E ela vai lá e organiza. Ela está adorando a Deus. Às vezes ela faz uma adoração diferente. Ela pega tudo, embola e
coloca tudo para lavar, mas está adorando a Deus. Tem dia que a adoração dela é não reclamar, porque tem 150 pares de sapatos espalhados no chão do closet. Adoração a Deus. Mas eu pergunto para os homens agora, quando você chega do trabalho e você para 30 minutos, 15 minutos para ouvir o teu filho, é adoração a Deus? Como que foi teu dia hoje? Como que foi na escola hoje? O que você aprendeu? Vamos brincar, gente? Esses dias, o Theo me fez pintar debaixo de uma cabana que ele fez na sala. Pai, você tem que entrar, você coloca 2 pernas para cada cadeira. Eu falei, filho, se eu fizer isso, eu nem levanto mais daí. E eu todo torto pintando, por quê? Porque isso é um culto agradável a Deus. Sabe, você marido, você tem conseguido tirar um tempo e um espaço para ouvir a sua esposa? Pastor, mas são 12.000 palavras. É adoração a Deus. Por quê? Porque no teu trabalho você ouve todo mundo, na rua você ouve todo mundo, na igreja você ouve todo mundo. Mas de nada adianta se você não ouvir a tua esposa dentro da tua casa. Pastor, mas são muitos detalhes que elas querem contar. Graças a Deus pela minha esposa, que ela é do resumo. Eu fico, amor, mas me explica melhor. Não, amor, eu não lembro, eu só vou te explicar o resumo. Mas 99% das mulheres que nós atendemos, elas são tipo, não, porque ele tinha 2,53 m e mais alguns detalhes que é importante falar, que são importantes falar. Mas o Senhor está falando, isso é um culto racional a Deus. Marido, você cozinhar para a tua esposa de vez em quando é um culto racional a Deus. Eu cozinhei hoje para minha esposa, eu estou depositando. Mulheres, você parar de reclamar e falar que você avisou e orar mais do que falar é um culto agradável a Deus. Pastor, mas é muito difícil não falar, eu te avisei. Agora está só os cutucões, não, mas eu te avisei. Mas se você orar, Deus vai parar o teu marido. No seu trabalho, na sua empresa, talvez você é empregado, talvez você é empregador que está aqui. Como você lida com as pessoas é um culto racional a Deus. Pastor, mas eu tenho que corrigir, querido, eu também corrijo. Eu corrijo aqui, eu corrijo no trabalho, eu corrijo na minha casa, mas não é sobre corrigir, sobre correção. O problema é como você faz e como você lida com as coisas. O Senhor está falando, olha, aonde você estiver, você precisa ter respeito e você precisa fazer como para Deus. Na igreja, quando você cumpre as suas responsabilidades com a sua equipe, você está fazendo um culto racional a Deus. Pastor, eu tenho faltado. Querido, porque tem gente que falta sem motivo. Tem gente que falta porque está cansado. Você acha que eu estou descansado para estar aqui hoje, irmão? Mas é não negligenciar o culto racional a Deus. Ah, pastor, mas nós queremos ter o terceiro culto. Quantos querem ter o terceiro culto em 2026 aqui? Deixa eu ver. Não, mas fala um amém com mais vontade, senão. Quantos querem ter o terceiro culto aqui, amém? Sabe por que alguns não falaram? Porque alguns já estão com preguiça. Por quê? Porque ter o culto racional a Deus vai ter que ter empenho. Eu e a pastora, a gente vai ter que estar em 3 cultos aqui, daqui a pouco em 4 cultos. Mas querido, aí tem pessoas que não conseguem vir na sua escala, que é a cada 3, 4, 5 semanas. Que está sendo avisado quanto tempo antes? 2 meses. Além de falta de responsabilidade, caráter, é negligenciar o culto racional a Deus. Eu te pergunto, como que está a tua vida hoje? Você tem cumprido as suas responsabilidades? Querido, Deus é tão bom, né? Ele já fez isso com a minha esposa. Eu creio que em breve eu vou estar vivendo outros planos para a minha vida, outras coisas. Nós temos outros sonhos. Mas a minha esposa, ela trabalhava 12 horas de plantão na Nicei. Mas ela chegava no meio do culto, mas ela chegava para a bênção apostólica.
Ela chegava lá 7h30 no culto só para receber a bênção, mas ela ia. Porque, querido, culto racional a Deus não é simplesmente você falar, olha, hoje eu vou ficar de plantão, eu não vou. Querido, se você quer, você faz. Talso, você trabalhou até agora e você está aqui, você entregou um culto racional a Deus. Sabe, porque é muito fácil apontar, a falar. Por quê? Porque, querido, nós queremos muitas vezes viver. Eu falo para minha esposa, por que a gente passou por tanta coisa para que hoje nós pudéssemos falar? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas é que vocês vivem da igreja. Daí a gente fala, não, a gente não vive da igreja. Não, mas você vem e trabalha. Sim, não só eu, nós temos mais de 80 voluntários que servem e fazem essa igreja funcionar. Você lembra por isso, amém? Quarta-feira tem o pessoal do administrativo trabalhando aqui. Nós temos pessoal para atender, pessoal das áreas, dos ministérios. Mas, querido, oferecer um culto racional é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Ele espera isso de você hoje. Eu pergunto, como que está a tua vida? Vamos lá. Quarto ponto. Renovação da mente vem com posicionamento. Pastor, só ouvir e não se posicionar não vai mudar nada? Não, não vai mudar nada. Você tem que sair daqui hoje falando, meu Deus, eu estou negligenciando isso, então eu vou começar diferente. Hoje o Senhor, Ele nos convida a viver uma vida que agrada a Deus. Quantos crentes querem viver isso aqui? Deixa eu ver. Uma vida que agrada a Deus. Então, eu te pergunto, o que você precisa deixar hoje aqui? O que não cabe mais na tua vida? É uma noite de ceia, uma noite que Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus está voltando e hoje nós participaremos da ceia. É uma menos até que ele venha, mas eu te pergunto, você consegue discernir hoje o que está certo e o que está errado da tua vida? Hoje Deus te trouxe a este lugar para você parar de se conformar e decidir ser transformado. Deus, Ele quer mudar a tua história hoje. Deus te trouxe aqui para abrir a tua visão, para trazer discernimento. E talvez, querido, hoje é uma noite que você vai ter que se posicionar e decidir abandonar os vícios. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus colocou, existem vícios que precisam ser deixados no altar. Tem pessoas que estão aqui, homens e mulheres, que são viciados muitas vezes em pornografia. A pornografia precisa ser deixada no altar. Tem pessoas que estão viciadas no cigarro, na bebida. Elas precisarão ser deixadas no altar. Pastor, eu não consigo, querido. Se você quiser, você consegue. Mãe, quantos anos você fumou, mãe? A minha mãe fumou 22 anos. O dia que ela aceitou Jesus, lá no centro evangelístico, na Rua Barbosa, não sei se você já viu como que é lá, mas tem um irmãozinho mais velho, cantando só na palma, caminhando eu vou para Canaã. E ele fez o apelo, minha mãe aceitou Jesus. Daquele dia em diante, a minha mãe nunca mais fumou. Ela nunca mais colocou um cigarro na boca. Por quê? Porque quando Jesus entra, você morre para o teu passado e você nasce de novo. É possível. Quantos aqui já foram libertos de algum vício? Deixa eu ver aqui. Tem pessoas que precisam ser libertas da mentira. Ninguém mais confia em você, mas hoje o Senhor vai renovar você e Ele vai trazer a verdade dEle sobre a tua vida. Você vive uma vida mentirosa, com uma imagem de algo que você não é. Tem pessoas que estão em adultério, em fornicação, vivendo coisas ilícitas. Deus te trouxe aqui para dizer, renovar a mente, é se posicionar para parar de viver o passado. Pastor, mas eu tenho medo de não ser aceito. Querido, no momento que você e eu nós nos posicionamos, nós ficamos preocupados com as pessoas à nossa volta, com as pessoas da nossa casa, com as pessoas que estão muitas vezes caminhando com a gente. Mas, querido, quando Deus quer te levar para o próximo nível, pode ser que pessoas não mais caminharão contigo, mas não importa. Se pessoas precisarem deixar você no caminho, se você estiver na direção do alvo, prossiga para o alvo que é Cristo. Serão necessários quebrar padrões, querido, para renovar a tua mente e você mudar. Você vai precisar quebrar padrão. Pastor Anéia sempre contava de uma família que a avó, ela sempre pegava uma fraldinha. Você já viram a fraldinha? Ela é comprida. E ela ia fazendo panela de pressão.
E ela pegava e ela cortava o pedaço da fraldinha e só colocava o que cabia na panela. E a avó fazia isso, a mãe, ela continuou fazendo isso. E a filha, ela estava fazendo isso também. Ela casou e ela chamou a mãe para almoçar. E a filha, ela foi um pouco pior que a mãe, porque a mãe viu do jeito certo, mas a filha, ela fazia o quê? Ela cortava aquela parte da fraldinha e ela jogava fora. E a mãe dela chegou na casa dela no almoço e falou: filha, por que você está fazendo isso? Ela falou: mãe, porque eu vi a avó fazendo, eu vi você fazendo. Ela falou: filha, mas você tem uma panela moderna, uma panela maior, cabe a fraldinha inteira. A avó e a mãe só faziam isso porque a panela não cabia, então a gente ia cortar a carne para que ela ficasse lá dentro. E querido, durante quantos anos você tem repetido padrões? Você tem repetido padrões da tua família, da tua casa. Sabe, na minha família muitas pessoas se separaram, não construíram família, mas eu glorifico a Deus porque eu quebrei esse padrão. Você pode dizer um aleluia aí? Qual é o padrão que você vai ter que romper? Eu dizia para o meu pastor, eu falava assim: olha, eu nunca vou conseguir ter uma família, ter filhos, eu não quero sofrer, eu não quero viver. Mas querido, quando o Senhor ele entrou, ele quebrou padrões. Ele quebrou padrões financeiros na minha vida. Ele quebrou padrões familiares. Talvez existem pessoas aqui hoje que precisam pedir perdão para alguém. Querido, meu pai, ele me abandonou quando eu era desde o ventre da minha mãe. Depois ele me abandonou quando eu tinha 11 anos de volta. Mas com 20 e poucos anos eu precisei quebrar esse padrão. Eu falava para todo mundo: você tem pai? Eu falava: não. Meus filhos perguntavam: pai, eu tenho avô? Eu falava: não. Até o dia que minha esposa falou: amor, você tem pai. Eu falei: mas eu não sei o nome dele, eu não sei onde ele está, eu não tenho o nome dele no meu documento, eu não sei o que eu vou fazer. E eu falei: queridos, eu vou precisar quebrar padrões. Ah, mas é difícil quebrar padrão? É, querido, eu tive que ir na cidadezinha que ele morava, lá em Joaquim Távora, bater de porta em porta, procurar, ir atrás, sabe, tipo, em busca do meu passado. Você já viu aqueles programas? E aí eu falei: por quê? Porque eu precisava quebrar um padrão, porque eu não queria ser mais uma pessoa que sobe nesse altar e fala: olha, você tem que perdoar quem te abandonou, quem te largou, se eu mesmo não tinha conseguido fazer isso. Mas a partir do momento que eu cheguei lá e falei: pai, eu vim aqui porque eu quero te pedir perdão. O diabo não tem mais poder para tocar na minha vida. Eu não sei qual é o padrão que você tem que quebrar nessa noite, mas Deus, quando Ele renova a tua mente, Ele te empurra para abrir mão das velhas coisas. O profeta Isaías declara lá no capítulo 43, versículo 19, que ele está fazendo uma coisa, mas ele começa dizendo: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Renovação de mente gera mudança. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma mente que gera mudança na tua casa, que gera transformação na tua vida. Será um tempo de superação, será um tempo de vencer desertos, será um tempo onde as dificuldades e a falta de esperança, elas vão ser supridas por caminhos, querido, no meio do deserto, por rios no ermo. O Senhor está levantando uma geração que não vai retroceder, que não vai parar, que não vai desistir, que não vai voltar atrás. Não, é tempo de avançar. Chega de deixar as pessoas e as situações do teu passado definirem quem você é. Não, o Senhor está falando: você será aquilo que eu sonhei para você. Hoje o Senhor te convida a ser protagonista da tua vida. Quinto ponto, estou terminando: não se amoldem ao padrão deste mundo. Pastor, mas todos da minha família, todos da minha casa, todos na igreja estão fazendo errado. Como eu falo para os meus filhos, hoje eu vou dizer para você: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. O Senhor tem algo grande para fazer na tua vida. Quando você não se acomoda, quando você não vive no padrão, Ele está dizendo: eu vou te impulsionar. Você vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. João 14, 12, ele vai dizer: aquele que crê em mim fará obras que eu tenho realizado. Mas ele continua dizendo: você fará obras ainda maiores. Você vai viver, você vai experimentar, nós vamos fazer obras ainda maiores. Pastor, mas muitas vezes não vai acontecer. Queridos, o testemunho que a Ali contou hoje aqui foi na segunda vez que nós oramos pelo James.
A primeira vez nós oramos, nós choramos como igreja. Quem estava lá no hotel com a gente? E domingo eu falei, cara, o James vai sair daqui curado, ele não vai fazer cirurgia. E chegou naquela semana, o que aconteceu? Ele foi para a faca e teve que tirar. Eu falei, Deus, eu orei com fé, Senhor, eu acreditava e não aconteceu. Pastor Tel Hayashi, ele fala, quando você ora e Deus não faz, Ele quebra o teu orgulho, porque Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Só que passaram algumas semanas e nós sabíamos que o James tinha se alastrado o câncer pelo abdômen dele. E o culto estava acabando e eu falei para Dai, amor, eu preciso orar pelo James, mas eu não estou com coragem de chamar ele, porque eu chamei ele aquele dia e ele não foi curado. E aí nós fizemos a ceia, nós fizemos aquele momento e foi uma bênção. E a Dai falava assim, amor, se Deus está falando, você tem que fazer. Eu falava, mas eu não estou com coragem, melhor não. Ele vai criar expectativa de novo. E queridos, a ceia começou a mover, gente caindo naquele hotel sem ninguém orar por ninguém. A gente só vê aquele pá, caiu. E a Dai falou, amor, vamos chamar. E eu falei, eu quero chamar o James para vir aqui. E eu quero chamar as outras pessoas que estão doentes também. E naquele momento que eu chamei o James, eu também orei pela Ali e por outras pessoas que estavam lá. E queridos, eu descobri o testemunho da Ali pela internet. Me marcaram no vídeo e falavam, olha, eu fui numa igreja, no hotel, tal. E naquele momento eu estava indo para o meu trabalho e eu liguei para ela e falei, amor, você viu o que aconteceu? Eu estava com medo, eu estava preocupado, porque, querido, quando você está muitas vezes vivendo os propósitos de Deus, você começa a ter uma luta para não se amoldar com esse mundo, que você tem o controle de tudo, que é você que faz, é do teu jeito. Não, o Senhor está falando, eu te trouxe nessa noite para você viver aquilo que eu tenho para você, vai ser do jeito que eu quero fazer. E eu liguei para a Dai, era 6 e pouco da manhã, eu estava indo para o banco, eu falei, amor, a Ali foi curada, olha lá o exame, olha lá a perna dela, não tem mais a ferida, olha o que Deus fez. E eu comecei a chorar com o motorista que estava me levando, e eu comecei a ver aquilo que Deus estava fazendo, e eu falei, amor, eu não estava com coragem, mas Deus está mostrando que é Ele que faz a nossa vida. Queridos, mas eu já estava muito feliz, muito alegre com aquilo que Deus tinha feito, mas passaram eu acho que mais um dia. Meu telefone começa a tocar de tarde e eu não posso atender. E ligação de vídeo eu não posso atender. E daqui a pouco eu recebo um áudio, o James falando, pastor, eu não sei mais o que dizer, mas o médico falou que o tumor do meu abdômen, que eu precisaria fazer 23 quimioterapias, eu não precisarei fazer mais, porque não existe mais nada. Querido, quando você não se amolda para padrão deste mundo, você para de olhar para aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode entregar, e você decide viver um culto racional. E eu termino dizendo que num culto racional, o 6º ponto, nós precisamos agir como corpo de Cristo. Agir como corpo de Cristo é agir com amor e bondade ao próximo. Pastor, mas você não conhece o próximo. Querido, o Senhor não falou ame o teu próximo só se ele for 10. Não, é ame o teu próximo como você ama a ti mesmo. O primeiro mandamento que ele fala em Mateus 23:37 é ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando nós vivemos um culto racional, nós começamos a entender, como diz lá em Romanos 12, no versículo 4, cada um tem uma função no corpo. Nós vimos aqui que tem as meninas que dançam, amém? Tem o pessoal que canta, amém? Tem o pessoal que prega. Tem o pessoal que é top na cozinha, né? Venha comer o pastel tudão da Leca, né, Leca? Tem tudo que você imaginar no pastel. Tem pessoas que são boas para ensinar, tem pessoas que são boas para organizar.
Tem pessoas que são boas com a tecnologia para poder mexer no som digital, poder colocar lá no YouTube as mensagens, poder fazer o que precisa. Tem pessoas que têm dons diferentes, mas querido, a graça ela foi dada a cada um. Mas se você fala, pastor, eu tenho o dom de profetizar, então profetiza. Eu tenho o dom de curar, então ore por cura. Eu tenho uma porção de fé diferente, querido. Deus está falando, eu quero que você viva aquilo que você precisa viver. Se o seu dom é servir, ele vai dizer no versículo 7, então sirva, ensine, sirva as pessoas. Se o seu dom é dar ânimo, assim faça. Se o seu dom é contribuir, quantos querem contribuir para a construção do novo templo aqui, amém? Então contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal e apegue-se no que é bom. E ele continua dizendo, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. E ele termina dizendo, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Hoje é um dia de Santa Ceia. Santa Ceia é o momento que nós precisamos entregar tudo que nós temos. Santa Ceia vem com unidade do corpo de Cristo. Olha para o irmão do teu lado e fala assim, ó, eu sou um com você em Cristo Jesus. Eu sou um com você em Cristo Jesus. Cada um na sua função. Uns vão ser aqueles do abraço. Quem é do abraço aí? Deixa eu ver. Mas tem gente que não abraça, mas se precisar 2 horas da manhã, está de pé para ajudar, para cuidar. Tem aqueles que são do velório, que vão em todos os velórios. Cadê aqueles do velório? Deixa eu ver. Ontem eu estava num velório. Você conhecia a pessoa? Eu não conhecia, mas eu conhecia a pessoa que conhecia outra pessoa que estava sofrendo, que me ligou. Faz parte. Tem pessoas que são boas para acolher. Sabe aquela pessoa que você chega, ela já quer te ajudar, né? Já quer fazer muito a mais. A gente teve uma situação recente agora aqui na igreja, que a pessoa já não, usa o meu carro, vai, faz. Querido, tem pessoas que têm esse chamado. Tem pessoas que têm o dom de fazer as pessoas se cativarem. Sabe que você chega e fala, olha, quem está comigo aqui, dá um aleluia. Eu estou mais ou menos com esse dom. Mas por quê? Porque Deus dá graça. Sabe, Deus dá graça àqueles que querem viver e exercer a autoridade daquilo que Deus está confiando na tua mão. Mas entenda, o culto racional, ele é demonstrado quando existe lealdade, amor e honra. Honra com o teu irmão. Porque, querido, é lindo você honrar o teu pastor, a tua pastora. E é muito importante isso, mas o Senhor está falando, um culto racional precisa honrar o irmão do teu lado. Quando você honrar o teu irmão, você vai ver o Senhor fazendo coisas sobrenaturais. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu tenho convicção que Deus tem algo para fazer grande na tua vida. Hoje é uma noite de ir para um novo nível. E eu quero que você feche os teus olhos agora e pensa, como que está o teu culto racional? Como que está o teu culto racional hoje? Você tem se dedicado, você tem se doado, você tem feito para o Senhor coisas que você muitas vezes nunca faria, mas porque Ele te alcançou, você tem se dedicado. Pastor, eu fui muito machucado, eu fui muito magoado, eu fui muito ferido, eu não quero mais fazer. Querido, começa a falar com Deus aí no teu lugar de olhos fechados agora. Começa a falar, Senhor, a minha vida, ela precisa alinhar, ela precisa moldar o caminho, ela precisa endireitar. Queridos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, como que está o teu casamento, a tua vida. Talvez o teu relacionamento está enrolado, talvez você tenha feito práticas ilícitas, mas o Senhor está falando, eu te trouxe aqui na Odres Novos
Church nessa noite para ser tocado, para experimentar o sobrenatural, para viver aquilo que você nunca viveu. É tempo de renovação, de transformação, de mudança, de posicionamento. O Senhor quer fazer nós como igreja a vivermos um culto racional diariamente, um culto racional todos os dias da nossa vida. Oh, labaixou, cantar labaxê, anda labaxê. Vem Espírito Santo, começa a tocar cada coração, cada vida aqui agora. Começa a tocar, Senhor, cada vida. Começa a tocar em cada mente aqui agora. Pai, nós oramos e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Jesus.